Oi, pessoas, sejam bem-vindas ao segundo episódio do Pode Papo! Meu nome é Evelyn Meu nome é Jéssica. Eu sou a Eleonora. Eu sou o João. e hoje vamos falar sobre o desmatamento e suas causas. E também para falar sobre esse assunto temos uma convidada muito especial, que é a professora Evanéia Trajano. Oi, pessoal. Oi. Bem? Fala um pouquinho sobre sua profissão, porque você escolheu ela. Então, eu sou professora há mais de 20 anos. Como muitas crianças, não é isso? Depois, quando chegam em casa, né, do horário da escola, vão brincar. Vão brincar de quê? De escola, De riscar a professora. parede, essas coisas. E também devido a condições financeiras muito escassas, né? Então, na minha época, não tinha muita Material, né? quantidade assim, de oportunidades, né? Então, muito reduzido. E a profissão de professora, vamos dizer assim, que tinha mais, né? Mais Sim. possibilidades, né? E entrando no assunto agora, a gente vai começar com o conceito do desmatamento, né? O desmatamento, ele é a remoção de árvores, da vegetação que acaba afetando a floresta e a biodiversidade. E agora, começando com a nossa primeira pergunta, né? Quais fatores causam desmatamento? Infelizmente, né, a maior causa do desmatamento, né, que nós temos, infelizmente, é a ação humana. Porque o ser humano é ele quem destrói, não é isso? Ele remove a vegetação natural do lugar. E, infelizmente, é o ser humano que faz isso. Aí, como você falou, a gente separou algumas causas também e vamos apresentar agora. O incêndio, como ela disse, o incêndio pode ser humano também, é uma das principais causas, e pode ser natural também. Outra causa é a redução Dos recursos dos naturais. recursos naturais, que frutos, árvores, madeiras, que tem muitas comunidades que dependem desses materiais para sobreviver. Bom, um desses tópicos que a gente trouxe é a expansão agrícola e pecuária. A necessidade de novas terras para o cultivo e criação de gado tem sido um dos principais fatores que contribuem para o desmatamento, principalmente na Amazônia. Estudos indicam que aproximadamente 70% das áreas desmatadas desde 1970 são utilizadas para pastagem e para a criação de gado, além do cultivo de soja, que é muito utilizado na ração animal, que tem prejudicado diretamente nas áreas florestais. Então, hoje em dia, né, o bioma que é mais desmatado é a Amazônia, porque a pobre da Mata Atlântica, né, já foi desmatada desde já o não tem- início, né, já não da tem quase colonização nada. brasileira, né, desde o século XV, né, então a Mata Atlântica praticamente foi Tá exterminada, escassa. não é isso? Só há 13% de tudo que já existia, e como o bioma Amazônia é o maior, mas ao longo dos anos ele vem Vai sendo diminuindo. reduzido, né? Por conta desses diversos fatores, entre eles, vamos lembrar, né, que nós vivemos num mundo capitalista. E qual é o motivo para esse desmatamento? Financeiro. Porque Lucro. desmata-se para quê, né? Para obter a madeira, né, em especial, que é usada em diversos produtos. As questões agropecuárias, né? Tem que desmatar para poder fazer plantação, tem que desmatar para poder criar animais, e tudo isso para sustentar esse capitalismo aí, de quem essas pessoas, né, que fazem esse desmatamento são grandes produtores, não é isso? Então o financeiro aí está diretamente ligado a esse desmatamento, sem observar que ao longo do tempo A retirada da extração, né? essa retirada de toda essa floresta, essa vegetação, vai trazer consequência. Então, mas como nós estamos no mundo capitalista, então só o que é visado é o capital. Como se A fosse. consequência, então, é como se fosse assim, deixe para lá, né? Eu não estou vivenciando, né, Agora agora, né? Então, no vai ser futuro, pro eu povo do não futuro. estarei aqui, né, para poder verificar o que vai acontecer, mas os estudos, né, já comprovam que nós já estamos vivenciando, né, essas consequências do consequências. desmatamento mundial, inclusive. E era até uma causa que eu Que a ia gente- citar, que era a exploração madeireira, né? Que é quando a retirada da madeira para fazer construção, para fazer papel, e entre outras coisas, que são pessoas que
retiram e ajuda muito no capitalismo, né? Para construção, Porque- para vendas. Realmente, o capitalismo ele busca muito, é uma busca incessante, né? Por lucro e por desenvolvimento econômico. Então, ele nunca vai pensar nas consequências, ele vai estar buscando esse lucro para ele. Até porque a consequência é, vamos dizer assim, que é um prazo mais longo. E como eles visam, né, o lucro, então é aquela coisa lucro é imediatista, né? agora. Agora que vai ter o lucro, né? Então vamos desmatar agora, porque quanto mais desmatar, maior vai ser o nosso lucro, sem pensar na consequência. Realmente. Mas a gente já está vivendo essa consequência. Bom, Ivane, eu queria perguntar para você se você pode nos dar alguns exemplos de como as mudanças climáticas estão impactando nas nossas vidas atualmente. Nós vivenciamos isso no ano passado, né? Quem não viu, né, as enchentes lá no Rio Grande do Sul, não é Sim. isso? Então, quando se desmata, as águas da chuva, elas deveriam naturalmente voltar para o solo. Em tudo que houve o desmatamento, porque foi para construir cidade, porque foi para fazer pasto, né, para poder criar, né, os animais, o gado, para fazer plantação, Cidade. não há mais aquele solo permeável, não é isso? Que a água vai, se infiltra Entrar. novamente no solo. Então, diante de uma quantidade muito grande de água, né, nas chuvas muito fortes, para onde essa água vai? Não tem mais o solo permeável para que essa água volte, né, Absorva. retorne, né, para de onde ela veio. Então, ela vai ficar onde? Nas Na cidades, superfície. vai entrar nas casas das pessoas, nas cidades e vai sair destruindo o que tiver pela As frente. enchentes. É uma consequência do desmatamento, não é? Porque o solo, quando ele está cheio de árvores com a sua vegetação natural, ele está ali sendo uma proteção, né? E fazendo com que essa água volte novamente para ele, né? Vá para os lençóis freáticos. Se o solo já está todo coberto, está todo asfaltado, cheio de casas, prédios, para onde essa água vai? Vai permanecer na cidade, não tem local para ela ir. E aí dificulta bastante a nossa vida, né? Porque vai destruir casa, tudo que você conquistou vai ser perdido por aquela enchente. Exatamente. E vidas, né? O que é pior, né? Pior ainda. E isso aí, no caso, é a alteração do ciclo da água, né? Que vai reduzir a evapotranspiração e vai afetar a chuva, que pode causar seca ou as enchentes, como você falou, né? Isso. E até porque também com o desmatamento, quando esses grandes agropecuários ou madeireiros, eles desmatam, eles estão desmatando também as matas ciliares. Ou seja, a mata que fica em torno dali da nascente do rio. Uma vez que essa mata ciliar ela foi destruída, o rio ele vai secar mais rapidamente. E ali o rio nasce, então ele deveria estar coberto pela vegetação, para que tivesse uma temperatura adequada, não é isso? E não secasse. Mas a partir do momento que houve o desmatamento, aquela mata ciliar ali vai deixar de proteger aquela nascente daquele rio. E, consequentemente, aquele rio vai, aos poucos, né, ao longo dos anos, vai diminuindo o seu volume de água. Isso também é uma consequência do desmatamento. E com agora dando iniciação às consequências, com toda causa, né, tem sua consequência. E começando a perda da biodiversidade, como eu falei quando eu estava falando o conceito do desmatamento, a perca da biodiversidade é uma das principais consequências, porque com a queimada, né, da floresta, acaba morrendo os animais do local. E várias espécies de plantas. Sim. Vamos lembrar, né, que a árvore ela não está ali só também, né, para proteger ali o solo com suas raízes ali enfincadas. Uma vez que uma árvore ela foi derrubada, alguém vai ficar sem casa e alguém vai ficar sem alimento. E esse alguém são os animais que sobrevivem, né, daquela biodiversidade, daquela vegetação ali. As aves não terão mais local para colocar seus ninhos. Os animais que se alimentam das folhas dessas árvores também não terão mais alimento. E uma consequência disso também do desmatamento é o quê? Cada vez mais animais, né, silvestres estão entrando nas cidades, nas casas das pessoas, e as pessoas apavoradas, é claro, um animal silvestre próximo à sua casa, a tendência é fazer o quê? Matar aquele animal, né, porque ele está sendo uma ameaça para minha casa, para minha residência. Só que, se a gente observar, quem invadiu não foi o animal, e sim o ser humano, né? Que acabou com a casa daquele animal, com o alimento dele, né? E ele está ali só o quê? Em busca
da sua casa e do seu alimento que ele perdeu. Então, as consequências do desmatamento, elas são imensas. Não é? Isso não é só apenas uma árvorezinha que foi derrubada, que vai deixar de ter aquela sombra ali naquele local. A quantidade de seres vivos, né, afetados diretamente, né, por esse desmatamento é muito grande. Não afeta só uma área, no caso, afeta tudo, né? A nossa convivência, tudo. E uma das coisas também é a mudança no clima local, né? Porque com a perda de florestas vai ter a mudança do clima, que aí vai ficar muito quente e seco. Vamos lembrar, né, que as árvores, elas respiram, né, o gás carbônico e entrega para a gente o oxigênio, não é isso? Não tem árvore, então como é que vai ficar o ar para a gente respirar, né? Então, está diretamente ligada também à poluição. Aí, E, Evânia, para você, qual a importância do governo na luta contra o desmatamento e as mudanças climáticas? infelizmente, o governo deveria agir, né, nessas situações todas, mas o governo não age. Então, o que acontece? Como não há uma ação direta do governo para impedir, por exemplo, o aumento do desmatamento, o que acontece? Os grandes madeireiros e agropecuários, eles se sentem livres para desmatar. Ah, sim, tem a fiscalização, né, federal. Porém, o Brasil, vamos lembrar, né, que é um país muito grande e imenso, e mesmo com a quantidade, né, de fiscais federais, não há uma quantidade suficiente que impeça que aquele madeireiro avance. Fora também, né, que tem os interesses econômicos aí diretamente ligados, né? Então, não há ação do governo. Os madeireiros se sentem à vontade, os agropecuários, então a tendência é o quê? É avançar. Então, o governo deveria se preocupar mais, né, com o desmatamento, deveria ter uma ação mais eficaz, mais efetiva, para evitar que permaneça, né, que continue crescendo o desmatamento no Brasil, infelizmente. E também, sobre o que a gente falou das enchentes, tem muitos fenômenos climáticos que são extremos, como furacões, tempestades, que furacões, graças a Deus, não acontecem aqui no Brasil, mas acontecem em muitas regiões do mundo. O desmatamento tem uma influência muito significativa nos fenômenos climáticos extremos. Isso altera até o equilíbrio, sabe, climático. E alguns exemplos disso são as secas que tem aqui no Nordeste, e também ondas de calor, que ultimamente está tendo, tipo assim, muita temperatura, sabe, muito alta. E a gente tá passando muito por muita questão de calor. E acontecem incêndios florestais e emissões dos gases de efeito estufa, né? Que foi o que a professora explicou agora. E até mesmo no Rio Grande do Sul, que no Então. começo do ano passado teve aquela enchente toda, né? Que houve, assim, uma perda muito grande, né? Principalmente de vidas. Exatamente. Mas pouco tempo depois calor, quer dizer, Porto Alegre com 40 graus, Tá muito né? quente lá. Não é comum. Mais um exemplo de que a mudança, né, climática, né, provocada pelo desmatamento, né, faz não só no nosso país, mas no mundo. Também houve enchentes na Espanha, não é, recentemente, né, que assim também muitas vidas foram perdidas por conta também de vários fatores, entre eles, né, o desmatamento, que é uma questão mundial. Os lugares que estão frios estão ficando quentes, que estão quentes tá frio. Um Tá... exemplo disso é lá na Antártida, né? O gelo derretendo, gente, tipo, você vê que tá Imagine a grave mesmo, né? biodiversidade Ela tá de lá crescendo como até tá. flor, e isso é extremamente anormal. Ao longo do tempo, né, quem pesquisou, né, tem um estudo mais aprofundado sobre esse assunto, observa que a temperatura do planeta Terra ela vem só aumentando. E esse aumento da temperatura do planeta Terra está diretamente ligado a quê? A destruição da natureza, entre elas o desmatamento, mais uma vez, não é isso? A exploração sem A pensar. exploração, sem pensar nas consequências. Mas uma ação que pode ser implantada é o reflorestamento, né? Que até tem uma lei que eu não sei falar direito mais ou menos, mas quando você arranca uma árvore, você tem que plantar duas no local dela. Aí ajuda, né? A não perder essa biodiversidade de árvores, apesar de que, por exemplo, a gente vai arrancar uma mangueira e vai plantar outro tipo de árvore, e aí não vai ser a mesma coisa que aquela mangueira produzia, né? Vai dar fruta, No vamos caso, dizer. para que haja o reflorestamento, principalmente, né, ele tem que ser com a vegetação nativa. Que já estava lá. Exatamente. Há um projeto
Só que a maioria desses projetos, eles são executados por ONGs, né, por organizações não governamentais, porque há uma inércia do governo Que se fosse uma de lei, né? promover esse reflorestamento, né? Então, as organizações não governamentais é que promovem geralmente nesse reflorestamento, em que mudas de plantas nativas, né, são replantadas naquele local em que não havia mais aquela vegetação, mas todas, em sua maioria, de iniciativa de organizações não governamentais, porque o governo não tem essa eficácia, né? De criar uma lei para ser Na obrigatório. verdade, a lei existe, né? Mas a questão né? E a ser execução eficaz. dessa lei, Colocarem né? ela em prática, Tem né? que colocar a lei em prática, né? Especialmente que as matas ciliares, porque lembrando que as matas ciliares são as matas que ficam em torno dos rios, que está diretamente ligado, né? Aí ao desmatamento e fazer com que, né, os rios permaneçam com seu volume de água. Se a nascente secar, né? Como é que vai ficar o volume de água desse prejudica rio? até os animais, né? Muitos animais aí entrando em extinção, né, no mundo, principalmente os peixes, estão nos rios, né? E Exatamente. quem depende desse rio também vai sofrer, né? Por exemplo, as comunidades indígenas que vivem à beira dos rios. Aí vai secar o rio ou vai desviar o percurso e como é que eles vão sobreviver? Se secar, não vai ter mais alimento, não vai ter mais água, né? Aí As comunidades ribeirinhas, né, que vivem daquele produto que é o peixe que eles, né, utilizam Pesca. bastante, ou mesmo aquelas que vivem de artesanato. Então, essas pessoas só têm a floresta, a mata como sua Pra fonte de sobreviver. renda. Se não há mais, então o que essas pessoas vão fazer, né? Muito difícil. E o aumento do nível do mar, né, João? Também. Sim, o derretimento das geleiras provoca inundação nessas regiões costeiras. Sim. E o desmatamento tem como um impacto direto para o aquecimento global o aumento dos gases do efeito estufa, que foi o que a gente estava até comentando aqui. Porque menos árvores significa menos CO2, O né? aumento da temperatura no planeta Terra, então, faz com que as geleiras elas se descongelem e vai acabar indo para onde nessa água toda, né? Vai Que é o invadindo, que né, está as acontecendo cidades. agora, né? As cidades que são costeiras, elas serão, né, Mais afetadas afetadas. diretamente, né, com o derretimento dessas geleiras. E como parar esse aumento da temperatura do planeta Terra? Essa é a grande questão. A queima de florestas também, né, que libera grande quantidade de CO2 na atmosfera, também faz parte. Sim. Bom, e também temos as proteções de áreas naturais, né? Estabelecimentos de parques nacionais e reservas florestais. É também fundamental para a conservação, né, da biodiversidade que você explicou e a manutenção dos serviços ecossistêmicos, né, que isso é muito importante. Sempre estarem fazendo esses parques nacionais, essas reservas, tem muitos exemplos disso aqui no Brasil, né? Isso. Agora, a quantidade, né, dessas reservas, né, haja vista, né, o tamanho do nosso país e a quantidade a ser preservada, né, ainda é muito pouco, Não tá mas é um suficiente. começo. Não é isso? Porque a reserva ela não pode ser mexida, né? Isso mesmo. Mas é um começo. Mas para o tamanho do Brasil, que precisa ser preservado, é muito pouco. É preciso uma ação mais eficaz do governo, né, para que essa situação melhore. Estaremos diretamente, não é, afetados por essas mudanças climáticas no nosso país também. A E gente já viu esses- exemplos e a tendência é que eles continuem acontecendo. E esses projetos de conservação, eles podem gerar também emprego, né? O que vai melhorar a economia do local. Exatamente. As comunidades ribeirinhas, se elas perderam o seu ganha-pão, vamos dizer assim, né, com aquele vegetal que faziam artesanato, alguma coisa do tipo, ou os pescadores, então eles vão viver de quê? Então, é preciso uma ação do governo também, né? Não para interromper também, né, o desmatamento, mas também para dar uma outra oportunidade, né, uma outra atividade econômica, né, que eles possam fazer, né, para sobreviver. E como a senhora acha que os jovens podem se envolver na proteção do meio ambiente? Primeiramente, temos que ter uma educação ambiental. E essa educação ambiental começa em casa e depois na escola, e ela vai permanecer com esse jovem. Vamos pensar na questão do consumismo. Então, se ele foi educado, né, em casa
a não praticar o consumismo, ele vai levar isso para a vida. Porque eu vou comprar tal produto. Então, as pessoas não pensam que para aquele produto ele ser fabricado, ele foi utilizado uma série de recursos naturais. E se eu não tenho necessidade de adquirir aquele produto, por que eu vou adquirir? Pelo impulso do consumismo. Então, vamos começar por aí em casa. O consumismo também. Ah, sim, mas afeta também diretamente. E educação ambiental. Por que eu vou poluir? Por que eu vou jogar lixo no chão? O que é que vai afetar diretamente, né? A natureza? Sim, vai afetar diretamente a natureza. Então, a família e a escola, elas têm que estar unidas, interligadas com esse jovem, para que ele tenha uma outra forma, né, de pensar e mude, né, o nosso mundo, né, do jeito que nós estamos vivendo. É preciso que os jovens, né, vocês tenham esse feedback, né, para que mude realmente a nossa realidade. Eu acho que projetos de preservação deveriam fazer mais projetos. E como é que eu posso falar? E uma pessoa nas escolas para falar sobre isso, uma pessoa. Campanha que faça nas exemplo escolas. disso, uma na pessoa nossa escola, o especializada. Colégio CEA, né, fala muito sobre isso, né? É, Os professores, Isso, a principalmente de própria escola. redação e tal, eles fazem muita redação sobre esse tema para dar ênfase, né? Para a gente discutir, pensar sobre isso e ver que isso está afetando a nossa vida e vai afetar futuramente também. E na educação infantil, que eu tenho primos na escola, na educação infantil ensinam desde lá como preservar, como cuidar, tanto que lá eles plantam. Sempre se a senhora for visitar, se for no ensino no Na infantil, educação infantil. tem várias arvorezinhas que as crianças Muda. plantam, que fazem né, e os professores ensinam isso Para desde influenciar, não jogar lixo na rua, essas coisas eles sempre ensinaram lá. E aí é importante, né? Porque a pessoa já cresce com a mentalidade de que tem que preservar o planeta, que vai ser importante para a sua vida e para as outras pessoas Só também. que não é só na escola, esse trabalho tem que ser em casa, como a senhora falou, né? Os pais têm que. Um completa o outro, né, na verdade, isso, né? Porque não é só a adianta. família, não é só a escola, né? Se o indivíduo, né, a criança, ele foi ensinado desde pequeno, né, a ter essa educação ambiental, então ele vai se tornar um adulto, né, com uma consciência ambiental bem melhor, né, do que nós temos atualmente. Não vamos copiar os erros dos nossos antepassados, né? E vamos tentar, né, melhorar esse mundo, né? Porque assim, tá tão difícil, né? A gente vendo essas consequências acontecendo na nossa vida, né, diariamente. Vamos mudar. E quem pode mudar, né? Os jovens. E assim, óbvio que atualmente o aumento do desmatamento tá. Assim, as consequências A gente tá vivendo, né? a gente tá vivendo. Mas assim, por exemplo, meus pais, meus tios não tinham ideia de. Assim, da nossa idade, eles não tinham ideia do que era o desmatamento, né? O E que isso graças ia a Deus. causar. Assim, como eu disse, né? As consequências já estão chegando. Na época não tava tanto quanto tá hoje. Mas pelo menos a gente tem conhecimento do que é e a gente pode mudar ainda isso. Isso. Quem diria que a gente ia ver, por exemplo, num livro falando de seca no Rio Grande do Sul? Houve, a gente, há bem Realmente. pouco tempo, seca ligava o quê? Nordeste, né? Seca no Rio Grande do Sul, Nunca. mas é uma realidade, né? Infelizmente. Que a E as gente- pessoas não estão pensando no futuro, só no presente, porque a retirada das árvores depois não vai ter mais recursos, né? Qual é o problema? Que as pessoas não estão fazendo nada para o meio ambiente, só estão tirando do meio ambiente, entendeu? Se, como tem de tirar, replantar, poderia ajudar, né? E há tantas espécies na floresta amazônica que nem catalogada foram. Se for desmatada, então nós não jamais conheceremos aquela espécie vegetal. Então há uma necessidade muito grande, né, de fazer essa preservação, de evitar o desmatamento, diminuir pelo menos, né, a quantidade desmatada é o caminho. Porém é difícil, mas tem que existir, senão a gente não vai mudar a atualidade, né? E aí envolver os jovens, né, nesses projetos de conservação e reflorestamento é importante, que já vai criando essa consciência e a próxima geração talvez possa mudar isso, né? A gente ensinando aos nossos filhos, a gente tendo essa consciência ensinando aos nossos filhos, talvez eles possam diminuir esse desmatamento e aí não vai afetar tanto futuramente. E agora se conseguir Isso, e mudar, essa né? consciência ambiental, ela é todo dia. Então, como eu falei, o consumismo. Por que eu vou comprar aquele produto?
meu produto, o que eu tenho está quebrado, tem ainda uma possibilidade de funcionamento, eu vou comprar outro porque eu sei como aquele produto foi feito, o quanto de madeira, se for, né, de madeira, o quanto de metal foi utilizado, né? O quanto de água foi utilizado para produzir aquele produto, e eu vou comprar um outro se eu ainda tenho um que ainda está em condições de uso, né? Então, o consumismo também, a educação ambiental, ela tem que ser feita no dia a dia. Sim. Não basta só uma vez, num projeto, né, da escola. Se você não faz no seu dia a dia, você não cria aquele hábito. Então, é uma coisa que você tem hoje, depois você esquece, você não vai fazer mais. A educação ambiental, ela tem que ser no seu dia a dia. E todo dia lembrar, né? Porque senão a gente acaba esquecendo mesmo. Aí um material que a gente podia reciclar, não vai reciclar, joga no lixo. De repente ninguém tá vendo. Aí eu vou lá na rua, no saquinho do biscoito, joga na ninguém rua. tá vendo, vou lá e jogo. Se você tem a consciência ambiental, você guarda no seu bolsinho, espera E chegar joga o em lixeiro casa. mais próximo e joga. Então isso faz parte da consciência ambiental. E promover também, né, campanhas que também é uma sustentabilidade econômica, acaba gerando emprego que para as pessoas, né, que trabalham no projeto e promove essa educação, né, para as pessoas que não têm conhecimento. E eu queria perguntar, qual é a mensagem mais importante que você gostaria de transmitir aos nossos ouvintes, né, sobre desmatamento e mudanças climáticas? Nós queremos um mundo melhor. E para a gente ter esse mundo melhor, em que seja um mundo que você consiga respirar, que tenha alimento para todos, não é isso? Que todos possam viver com uma qualidade de vida melhor, precisamos da natureza. Se a gente não preservar, nós não teremos, vai faltar. Então, queremos um mundo melhor. Se você quer um mundo melhor, então você precisa melhorar. E chegamos mais um fim de um episódio do Pode Papo. Esse episódio vai estar disponível no YouTube e no Spotify. Vamos deixar o link lá, o link no nosso Instagram, podepapo.cast, e vai estar nossas redes sociais também na descrição do vídeo. E obrigada, né, por ter chegado, né, até aqui, por ter acompanhado até aqui. E eu queria agradecer, principalmente, né, a nossa convidada especial. Muito obrigada por vir aqui hoje, né? Nossa primeira convidada. Eu gostei bastante de participar do seu Pode Papo de vocês. Foi muito legal. E foi isso. Obrigada, pessoal. Tchau, pessoal. Até o próximo.